Lição de número 4, o cânon da Bíblia e sua evolução histórica. Uma jornada de mais de 1000 anos pela formação das Escrituras Sagradas. Primeiro vamos começar com uma pergunta. O que significa cânon? A palavra cânon vem do grego e significa literalmente vara reta de medir, como a régua de um carpinteiro. No sentido religioso, passou a designar aquilo que serve de norma e regra. E nós temos um texto bíblico, Gálatas capítulo 6 e versículo 16. E a todos quantos andarem conforme esta regra, no original é cânon, paz e misericórdia sobre eles. A Bíblia, como cânon sagrado, é nossa norma de fé e prática. O uso do termo foi consagrado por Orígenes por volta dos séculos 2 e 3 depois de Cristo. Falando a respeito de cânon, eu vou utilizar da fala de dois importantes teólogos da igreja. Primeiro, F.F. Bruce, veja o que ele diz sobre o cânon. A igreja não determinou o cânon, ela reconheceu os livros que já eram canônicos. Isso é muito importante, irmãos. Muito importante mesmo. Quem estabeleceu o cânon foi Deus, como nós vamos ver. Mas Deus, assim como inspirou os autores, eu entendo que guiou a igreja para não determinar ou definir, mas para reconhecer aquilo que já era canônico. Outro grande teólogo, nós estamos falando sobre ele no intervalo, Norman Geisler. Os livros canônicos são normativos porque Deus os inspirou. A igreja apenas reconheceu essa autoridade. Na lição 3 falamos sobre a inspiração das Escrituras. E aqui agora nós vemos ele falando sobre por que esses livros são canônicos. Por que utilizar-se desse termo para referir-se aos livros da Bíblia? Para justamente diferenciar dos demais livros, que nós chamamos de apócrifos ou até mesmo pseudo-epígrafes. São livros que não têm o selo da inspiração. Vamos nos aprofundar então nesse sentido, tanto no cânon do Antigo Testamento como no cânon do Novo Testamento. O cânon do Antigo Testamento, completo desde o tempo de Esdras, após 445 a.C., veja que, segundo a tradição, Esdras, que era um escriba hábil na lei do Senhor, ele organizou os livros do Antigo Testamento. E por isso ele é chamado, na tradição judaica, de um segundo Moisés. Ele foi um homem muito importante desse período pós-exílio. Os judeus organizam o Antigo Testamento em 3 grandes divisões, citadas pelo próprio Jesus em Lucas capítulo 24 e versículo 44. São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito, na lei de Moisés e dos profetas e nos salmos. Lei de Moisés, profetas e escritos era a tríplice divisão da Bíblia hebraica, né? Torá, Nevim e Ketuvim, hoje chamado de Tanakh. Então, 5 livros de Moisés, 5 livros da lei, de Gênesis a Deuteronômio, é a Torá. Os profetas, nós temos aqui Nevim. Os 8 livros dos profetas são Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. E os escritos Ketuvim, 11 livros, Salmos, Provérbios, Jó, os 5 rolos e os livros históricos, totalizando 24 livros. Diferente da disposição da nossa Bíblia, do nosso Antigo Testamento, mas o conteúdo é o mesmo, como nós vamos ver aqui na sequência. Aqui então nós temos na tela a tríplice divisão da Bíblia hebraica. A lei, Torá, os profetas, Nevim e os escritos Ketuvim. Então a lei, ou a Torá, são os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, igual na nossa classificação. Os profetas, ou Nevim, nós temos uma subdivisão entre profetas anteriores e profetas posteriores. Os profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Notem vocês que Samuel, 1º e 2º corresponde a um livro só. Reis, 1º e 2º corresponde a um livro só.
Daí a mudança na quantidade, mas o conteúdo é o mesmo, eu reitero. Os profetas anteriores ou posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Notem que os 12 profetas menores estão em um rolo só, em um livro só. Os escritos, Ketuvim. Então nós temos 3 subdivisões. Os livros poéticos, Salmos, Provérbios e Jó. 5 rolos, ou chamados de Mejilot, o Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes. E os livros históricos, Daniel, Esdras, Neemias estão juntos, e 1º e 2º Crônicas, um só. É interessante que Jesus falou que aquela geração daria conta do sangue, desde Abel, que está escrito no livro do Gênesis, ao sangue do profeta Zacarias, filho de Baraquias, que está escrito em 2º Crônicas. É como se ele estivesse legitimando todo o Antigo Testamento. Outra expressão que é bem recorrente nas palavras de Cristo e dos apóstolos é a lei e os profetas. Jesus diz que veio cumprir, que nenhuma palavra da lei cairá por terra, que ele veio cumprir a lei e os profetas. A disposição do nosso Antigo Testamento é uma subdivisão em 4 partes. Nós já falamos sobre isso nas aulas anteriores. Então nós temos a lei, ou Pentateuco, os livros históricos, 12 livros de Josué e Esther, a parte poética, 5 livros, e a parte profética, 17 livros de Isaías a Malaquias, totalizando 39 livros no nosso Antigo Testamento. Os 24 livros do cânon hebraico. A divisão hebraica soma 24 livros, em vez dos nossos 39, pois vários são agrupados em um só volume. Então nós já dissemos, 1º e 2º Samuel um livro só, 1º e 2º Rei um livro, 1º e 2º Crônicas um livro, Esdras e Neemias um livro, os 12 profetas menores um livro e os demais 19, totalizando 24 livros. Já a nossa divisão, que corresponde a 39 livros, ela provém da Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento hebraico, e através da Vulgata Latina, que é a tradução de Jerônimo. Os 5 rolos eram cantados em diferentes festas dos judeus. Cantares era lido na Páscoa, fazendo alusão ao Êxodo. Ruth lido no Pentecostes, celebração da colheita. Lamentações lido no mês de Abibe, destruição de Jerusalém. Eclesiastes lido nos tabernáculos, gratidão pela colheita. E Esther lido no Purim, livramento de Israel. A formação do cânon do Antigo Testamento. O cânon do Antigo Testamento foi formado ao longo de mais de 1046 anos. Olha só, de Moisés a Esdras. Por que a Esdras? Esdras não foi o último livro a ser escrito, mas foi o homem que organizou o Antigo Testamento, como eu já vos disse. Levou mais de 1000 anos, irmãos. Isso é muito significativo. Moisés começou a escrever por volta de 1491 a.C. e ele conclui por volta de 1451 a.C. Por volta de 1095 a.C., Samuel escreve e deposita seus textos perante o Senhor. 621, Ilquias encontra o livro da lei no templo do rei Josias. Em 445, Esdras reúne os rolos sagrados e fixa o cânon do Antigo Testamento. Em 90 depois de Cristo, nós temos o Concílio de Jamnia, que ratifica oficialmente o cânon hebraico. Então esse concílio é muito importante porque ele reconheceu os livros que foram de fato inspirados por Deus. Havia muitos outros livros em circulação, como nós vamos ver, hoje nós chamamos de apócrifos. E havia alguns livros que hoje nós temos em nossa Bíblia que havia debate se deveria ser reconhecido como livro sagrado ou não, como é o livro de Esther. O livro de Esther, ele nem mesmo possui o nome de Deus. Por isso alguns pensam que não deveria ter sido considerado. Mas ainda assim, algumas pessoas costumam dizer, não tem o nome de Deus, mas tem o dedo de Deus. É um livro claramente inspirado por Deus. O livro de Cântico dos Cânticos também é um livro debatido, muito debatido por causa do seu conteúdo, mas foi reconhecido pelos judeus no Concílio de
Jâmine. Esdras presidiu a grande sinagoga, conselho de 120 membros, que selecionou e preservou os rolos sagrados, dando origem, mais tarde, ao Sinédrio, por volta de 275 a.C. Agora vamos pensar, nós falamos sobre o cânon do Antigo Testamento. O que estimulou ou o que levou a igreja a reconhecer o cânon do Novo Testamento? Pasmem vocês, mas foi um herege. Um herege chamado Marcião. Marcião, irmãos, ele criou um cânon para si mesmo. Olha que interessante. Marcião, ele criou um cânon para ele mesmo. E no que consistia o cânon dele? Por volta de 144 depois de Cristo, esse heresiarca, ele compôs um cânon que era uma versão modificada do Evangelho de Lucas. Ele tirou várias partes do Evangelho que fazia alusão aos judeus. Aquela parte que ele não queria, ele tirou. Era um Evangelho retalhado. E 10 epístolas de Paulo, rejeitando completamente o Antigo Testamento. Então, quais eram as 10 epístolas de Paulo? Nós temos aí na tela, como vocês podem ver, todas as cartas escritas por Paulo, com exceção das cartas pastorais. 1ª, 2ª Timóteo e Tito. Então, para Marcião, esse era o cânon. E aí a igreja precisou reagir. E a igreja precisou reagir a esse ataque claro contra as Escrituras. O cânon do Novo Testamento. Assim como o Antigo Testamento, o Novo Testamento foi formado gradualmente por homens inspirados por Deus. Sua composição levou menos de 2 gerações, cerca de 100 anos. O Antigo Testamento levou mais de 1000 anos, 1046 anos, mas o Novo Testamento, menos de 100 anos. Vocês vão perceber que muitos estudiosos acreditam que as escrituras do Novo Testamento começaram a ser escritas por volta do ano 45. Alguns acreditam que Tiago teria sido o primeiro escritor. E por volta do ano 95, 96, João ele finalizou com o livro de Apocalipse. Então um período bem curto mesmo. Epístolas de Paulo. Por volta do ano 52 ao ano 67, Paulo escreveu todas as suas cartas, suas 13 cartas, de Romanos a Filemão. Provavelmente, a primeira carta que Paulo escreveu foi Gálatas. Alguns acreditam que foi primeiro aos Tessalonicenses. Há um debate sobre isso. E ele terminou escrevendo 2 Timóteo, pouco tempo antes do seu martírio, por volta do ano 67 depois de Cristo. Atos dos Apóstolos foi escrito por volta do ano 63 por Lucas, ao fim da primeira prisão de Paulo em Roma. Por que a gente coloca na década de 60 esse livro de Atos? Porque se Lucas, como um historiador preciso que era, tivesse escrito depois desse período, ele teria registrado alguns acontecimentos, como o incêndio de Roma, no ano 64, o martírio de Pedro e de Paulo, por volta do ano 67, 68, a destruição da cidade de Jerusalém, no ano 70. Então, tudo indica que ele escreveu antes disso, no início da década de 60. Por isso que o livro de Atos termina de forma abrupta, né? Atos capítulo 28 parece que termina sem um fim. Daí levou alguns estudiosos a dizer que nós fazemos parte do capítulo 29, né? A igreja odierna. Terceiro, evangelhos, por volta do ano 60 a 85. Por que 60? Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram escritos por volta da década de 60. E o livro de João, Evangelho segundo João, foi escrito por volta da década de 80 a 90 depois de Cristo. Nós temos aí como base para nós afirmarmos a inspiração desses livros o texto de João, capítulo 14, versículo 26, onde Jesus promete que o Espírito Santo faria eles lembrarem das suas palavras. Então isso Jesus já estava antecipadamente legitimando os escritos dos apóstolos. O texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, nós já fizemos menção dele na aula anterior.
nós vemos que Paulo fala que a Escritura afirma: digno é o obreiro do seu salário. E isso são palavras citadas, ipsis literis, por assim dizer, dos evangelhos. Mateus capítulo 10, versículo 10 e Lucas capítulo 10, versículo 7. Ele está legitimando ambos os livros, ou pelo menos um deles. Quando a gente lê os dois textos, a gente vê que Lucas está mais próximo ainda, né? Quando Jesus faz a missão dos 70, ele pronuncia exatamente essas palavras, né? Na tradução corrigida, Mateus capítulo 10, versículo 10 fala que digno é o operário do seu salário. Muda pouca coisa. Apocalipse foi escrito por volta do ano 96 depois de Cristo, último livro escrito pelo apóstolo João durante o reinado de Domiciano. Então, quando João terminou de escrever o Apocalipse, fechou-se o cânon do Antigo Testamento. Reconhecimento e fixação do cânon do Novo Testamento. Isso é um ponto muito importante também. Então nós vemos o seguinte: o processo levou 400 anos de amadurecimento. Houve relutância quanto às epístolas de Pedro, João e Judas e ao Apocalipse. Claro que outros livros também, como Hebreus, pelo fato de ninguém ao certo saber quem foi que escreveu Hebreus. Alguns acreditam que foi Paulo, outros negam a sua autoria, mas é impossível negar a sua inspiração. Segunda de Pedro e Judas são muito semelhantes, esses livros, muito semelhantes mesmo. E o estilo diverge de primeira de Pedro mais segunda de Pedro, mas é fácil de explicar porque a primeira carta de Pedro, Pedro escreveu através de Silvano, ou de Silas, que era o seu amanuense. Judas, pelo fato de Judas mencionar livros apócrifos, como a Assunção de Moisés, e pseudepígrafe como 1 Enoque, e o livro de Apocalipse por causa da sua linguagem simbólica. Alguns acreditam que também Tiago, houve muito debate por causa das palavras que Tiago usa, né? Que as pessoas são justificadas, a fé é justificada através das obras. Isso parece que estava conflitando com as palavras de Paulo, mas não é verdade. Eles estavam falando de duas perspectivas, mas são ensinos que se complementam. Eles de modo algum estavam em contradição. Então, os livros foram aceitos, mas através de muitos debates. Atanásio é chamado de o pai da ortodoxia. Por volta do ano 367, ele entrega uma lista com os 27 livros que hoje nós temos no nosso Novo Testamento. Mas é por volta do ano 397, depois de Cristo, que no Concílio de Cartago, esses livros foram reconhecidos como canônicos. Quando a gente fala sobre os critérios de canonicidade, é importante saber que haviam 4 critérios que os pais da igreja, que os líderes cristãos utilizaram para reconhecer um livro como sagrado. São eles: apostolicidade, ortodoxia, universalidade e uso litúrgico. Apostolicidade. O texto precisava ter sido escrito por um apóstolo ou por alguém com ligação direta com eles. Então tinha que ter sido escrito por Paulo, ou Pedro, ou João, ou como alguém ligado com eles, como por exemplo Marcos, que estava ligado com Pedro, e Lucas, que estava ligado com Paulo. Então era um escrito legítimo. Primeiro, apostolicidade. Segundo, ortodoxia. O conteúdo devia estar em perfeita harmonia com a reta doutrina, com os ensinamentos de Jesus e com o resto das Escrituras sem contradições. É por isso que muitos apócrifos não foram escolhidos, não foram reconhecidos, porque traziam falsas doutrinas, doutrinas que divergiam dos demais escritos bíblicos. Terceiro, universalidade. O livro precisava ser amplamente aceito e reconhecido por quase todas as principais comunidades cristãs do mundo antigo, e não apenas por um grupo local. Então as igrejas deveriam reconhecer e utilizar esse livro, que é o uso litúrgico, o quarto critério. O escrito já deveria ser lido e utilizado de forma regular nos cultos e celebrações públicas das igrejas desde o início do cristianismo. Quando a gente lê, por exemplo, Colossenses capítulo 4, nós vemos que era costume os irmãos lerem a carta publicamente.
lerem escrito publicamente para toda a igreja. Naquele tempo os cristãos não tinham uma Bíblia como nós temos hoje. Não tinha, então era necessário que eles lessem em conjunto. Então esses são os 4 critérios que a igreja utilizou para reconhecer a canonicidade dos livros bíblicos. Testemunhos da igreja primitiva. Pais da igreja e escritores cristãos primitivos atestam a existência e autoria dos livros do Novo Testamento em seu próprio tempo. Então aqui nós mencionamos alguns, como é o caso de Clemente de Roma, por volta de 95 d.C. Em sua carta aos Coríntios, cita vários livros do Novo Testamento. É muito fácil você ter acesso a essa carta de Clemente aos Coríntios. Eu, particularmente, eu já li essa carta e é muito rica. Policarpo e Inácio, por volta do ano 110 d.C., citam diversas epístolas paulinas e grande número de livros do Novo Testamento. Irineu, por volta do ano 130 a 200 d.C., cita a maioria dos livros do Novo Testamento, chamando-os de Escrituras. E Orígenes, por volta do ano 185 a 254, homem erudito que citou os 27 livros, embora com dúvida sobre alguns. Então nós temos o testemunho dos pais da igreja, dos líderes que sucederam os apóstolos. Olha que interessante essa imagem. Eu pego essa imagem aqui, eu compus ela através desse livro, As Razões para Crer na Bíblia, de John Ankenberg e John Weldon. Eu tive a oportunidade de ler esse livro, terminar a sua leitura essa semana, e eu recomendo a todos. Olha que interessante. Os pais da igreja citam extensivamente o Novo Testamento. Existem umas 36 mil citações primitivas entre os anos 100 e 300 depois de Cristo. São tantas que todos os versículos do Novo Testamento, com poucas exceções, poderiam ser reconstruídos simplesmente a partir de tais citações. Olha que extraordinário. Quase todo o Novo Testamento pode ser reconstruído só através das citações dos pais da igreja. As citações dos pais da igreja são um forte testemunho da autenticidade e autoridade do Novo Testamento. Datas e períodos do cânon. Então nós já dissemos que o Antigo Testamento ele levou 1.400 anos para concluir a sua composição, de Moisés a Esdras. 96 anos de formação nós temos para o Novo Testamento, até o livro do Apocalipse, por volta do ano 96. Então, para o Novo Testamento, nós vemos que ele terminou a sua composição no ano 96 depois de Cristo. 1.142 anos no total para a formação completa de ambos os testamentos. E alguém pode perguntar, mas nós não afirmamos que eram 1.600 anos? Mas é porque no meio desse período existe o que nós chamamos de período intertestamentário, o período interbíblico. E aí por isso que dá cerca de 1.500 a 1.600 anos. E aí nós temos que os 66 livros canônicos foram reconhecidos pelo protestantismo histórico como divinamente inspirados. Nós temos que ter essas informações em mente, ainda que sejam informações bastante técnicas, mas são fundamentais para a defesa da nossa fé. Diferente dos livros canônicos ou dos livros inspirados, são os livros apócrifos. Alguém pode dizer, o que quer dizer essa palavra apócrifo? Apócrifo significa escondido, oculto, alguns dizem obscuro. No sentido religioso, desde Jerônimo, passou a significar não genuíno, espúrio. Ou seja, são livros que não têm o selo da inspiração divina. Os apócrifos nunca foram reconhecidos pelos judeus como parte do cânon hebraico. Nunca foram citados por Jesus, nem pela igreja primitiva. Então, por que eles estão na Bíblia católica? Quantos livros tem a Bíblia protestante? 66. E a Bíblia católica? 73. São 7 livros a mais. Por quê? Porque durante o período da Reforma Protestante,
como uma contra-reforma. No Concílio de Trento, por volta de 1546, a Igreja Católica inseriu esses apócrifos, que são 7, mais os acréscimos em alguns livros canônicos, como Esther e Daniel, como uma tentativa de defender as suas práticas. Por exemplo, a oração pelos mortos. Então era uma forma de legitimar a sua prática que estava sendo atacada, que estava sendo contrariada pelos reformadores, como práticas que não têm fundamento nas Escrituras. Então, quais são os 7 livros apócrifos contidos na Bíblia católica, que por eles são chamados de deuterocanônicos, ou seja, um segundo cânon? São eles: Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus. E os acréscimos são acréscimos no livro de Esther e no livro de Daniel. No livro de Daniel são 3 acréscimos: Cântico dos 3 Santos Filhos, História de Susana e Bel e o Dragão. São esses acréscimos que temos na Bíblia católica. Por fim, meus irmãos, nós temos aqui os pseudepígrafos. O que eram os pseudoepígrafos? Os pseudepígrafos da Bíblia são textos antigos de falsa autoria que não fazem parte do cânon sagrado. A exemplo do livro de Enoque, o livro dos Jubileus e o Apocalipse de Pedro. Então esse termo, ele vem do grego e significa falsa escritura. Por que esses livros vieram a circular? Imagina só, eu quero escrever um livro e ninguém sabe quem sou eu. Para que as pessoas possam ler o meu livro, eu coloco no título o nome de um escritor muito conhecido. E por causa do nome do autor, as pessoas vão ler o meu livro. Um exemplo disso nós temos nos escritos de Dionísio, pseudo-areopagita. Então, durante muito tempo, até os tempos de Tomás de Aquino, durante o período da Idade Média, os estudiosos acreditavam que, de fato, Dionísio, que se converteu no Areópago, ouvindo a pregação de Paulo em Atenas, teria escrito aqueles livros. Mas depois disso descobriu-se que, de fato, não. Foi um autor que viveu muitos anos depois dele, mas colocou o nome de Dionísio para ter credibilidade. Isso acontece também em diversos livros da Antiguidade. Quem aqui já não ouviu falar do Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro, que são livros falsos. De modo nenhum aquele Evangelho de Tomé ou de Pedro, mas foi utilizado o nome dos apóstolos para ter uma maior circulação. Bom, termino com a frase do nosso imperador Dom Pedro II. Veja o que ele diz a respeito da Bíblia. Eu amo a Bíblia. Eu a leio todos os dias. E quanto mais a leio, mais a amo. Há alguns que não gostam da Bíblia. Eu não os entendo. Não compreendo tais pessoas. Mas eu a amo. Amo a sua simplicidade. E amo as repetições e reiterações da verdade. Como eu disse, eu leio-a cotidianamente e gosto dela cada vez mais. Que essa fala dele possa penetrar em nosso coração e nós possamos não só ler, mas amá-la cada vez mais.